Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. Diante de um cenário triste, desolador e preocupante de violência que vem sendo registrado nas escolas, é importante que não apenas a sociedade, mas todos os agentes públicos se mobilizem para garantir a segurança não apenas de alunos, mas também de professores e outros profissionais que atuam nesses ambientes. Geralmente, as agressões no ambiente escolar são motivadas por intolerância racial, religiosa, de gênero e orientação sexual. Um problema que precisa ser combatido, mas, sobretudo, evitado com a adoção de medidas educativas contra o preconceito e a discriminação na formação dos estudantes. Hoje, no Ponto de Vista, nós vamos conhecer o programa de educação das relações étnico-raciais que está sendo implementado na rede pública estadual de ensino. E para isso contamos aqui em nosso estúdio com a presença da Valquíria Santos Silva. Ela é gerente de educação do campo, indígena e quilombola da Secretaria de Estado da Educação e uma das responsáveis pela elaboração deste plano. Valquíria, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. Obrigada, boa tarde. Pois é, Valquíria, como é que foi a preparação desse plano? Porque ele envolveu uma série de encontros, né? Ou seja, foi um plano bastante pensado até chegar à sua conclusão, não? Sim, essa estratégia de gestão, né, ela se torna pensada considerando os 20 anos da Lei 10.639, que é uma lei que mesmo com esses 20 anos tinha uma baixa, né, tem uma baixa implementação no país, e aqui na rede estadual a gente buscou desenvolver algumas ações, algumas estratégias para a gente efetivar uma educação antirracista e uma educação que combata essa violência que é o racismo. Então, a gente pensou, né, a partir de uma escuta do movimento social negro, também de professoras e professores e profissionais que atuam na educação, uma escuta que começa lá em 2019, e de lá para cá a gente veio desenvolvendo uma série de ações e de estratégias. Uma delas é o caderno para educação das relações étnico e racial no Espírito Santo, né? Esse é um material de apoio ao desenvolvimento do currículo na rede estadual, e ele é uma das ações dentro desse programa para enfrentamento ao racismo nas escolas, e que foi também feito, né, com profissionais que atuam na educação, com os diretores, professores, profissionais que atuam dentro da própria secretaria. É um material 100% capixaba e que visa esse enfrentamento ao racismo e oferecer a quem trabalha na sala de aula possibilidades para esse combate muito importante e necessário, que é um desse lugar da violência social que também é praticado a partir do racismo. Pois é, agora esse plano também, ele segue, né, o plano nacional também de enfrentamento ao racismo nas escolas, não? Sim, todo o material que está aqui, que foi desenvolvido, e as outras ações da rede estadual seguem as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico e racial, assim como outros marcos legais que também já se consolidaram no Brasil, visando consolidar essa experiência de educação antirracista e de educação de combate ao racismo no ambiente escolar. Agora, que contribuições externas, fora do ambiente escolar, vocês receberam para a elaboração deste plano? A gente, a partir dessa escuta, né, dessa pesquisa que a gente fez com o movimento social negro e com professores que estão na escola, né, porque nós estamos lá dentro da secretaria fazendo a gestão, mas a gente tem uma rede, né, com quase 17 mil profissionais que estão fora da secretaria e estão na escola. Então, isso foi considerado um fator muito importante para a gente coletar a experiência, a trajetória e a caminhada do movimento negro, mas também dos profissionais que estão lá desenvolvendo o currículo, desenvolvendo as aulas e a prática educativa, e também apoio, né, de instituições, de parceiros, que também tem como uma frente de trabalho a equidade racial na sociedade, sendo a escola um lugar social muito importante para o desenvolvimento dessa prática. Quais os conteúdos deste material e de que forma ele é trabalhado no ambiente escolar? Esse é um livro que foi desenvolvido todo por área de conhecimento, né? Considerando a Base Nacional Comum Curricular. Então, ele é todo dividido por áreas de conhecimento, então tem possibilidades para quem trabalha com qualquer disciplina, com qualquer área, né? Então, aqui, para quem dá aula de ciências, tem as perspectivas e as colaborações e contribuições da ciência, da língua portuguesa, da matemática.
e que traz essa perspectiva da questão do enfrentamento ao racismo e de falar da questão negra no âmbito de qualquer disciplina. Então, algo muito interessante, muito pioneiro e muito importante. E tem também uma parte de letramento racial, com expressões, né, racistas que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia e que, percebendo ou sem perceber, acabam integrando o nosso diálogo com o outro. Então, esse livro ele também traz essa possibilidade da gente refletir sobre algumas expressões e oferece práticas, possibilidade de como trabalhar em cada disciplina e dentro da sala de aula. Então, tem aqui uma oportunidade muito rica e pedagógica, né, da gente desenvolver o enfrentamento ao racismo na sala de aula de forma criativa, de forma educativa e sendo um colaborador, né, um educador que faça o enfrentamento à violência que é o racismo. Agora, existe uma carência realmente de informações para o corpo docente com relação a questões como racismo, por exemplo? No Brasil, a gente tem muitos teóricos importantes, né, renomados, inclusive muitos são referencial nesse livro, que produziram muita coisa, né, acumularam muita coisa, mas a gente já tem a presença do racismo institucional que impede, muitas vezes, de que esses materiais alcancem as pessoas. Então, aqui a gente buscou fazer uma coletânea dessas experiências, de trazer esses teóricos, e sendo mais um material, né, um compilado de oportunidade para discutir isso. Então, assim, a gente tem muitos materiais, né, no país falando sobre essa questão, mas aqui a gente sintetiza e traz em forma de compilado uma possibilidade mais fácil, mais prática, mais rápida de acessar essas informações e essas possibilidades, né, de pesquisa e de conhecer teóricos e materiais que falem sobre esse assunto. Bom, embora, né, todos esses saberes, né, eles contemplem as mais variadas áreas, né, mas eu vou me ater um pouquinho na questão da história, porque a história, ela sempre foi contada do ponto de vista do colonizador e das elites. Aqui no caso do Brasil, uma elite escravocrata, né, e as consequências estão aí para que a gente vê cotidianamente, que é esse racismo estrutural, essas injustiças sociais que ainda permeiam aí o nosso convívio social, né? Quer dizer, esse material, de uma certa forma, ele contempla bem essa questão? Contempla, sim, a parte da história, né, da cultura afro-brasileira e africana, ela vem aqui apresentada também. O que a gente buscou fazer foi desmembrar um pouco da parte de história, né, da área de ciências humanas e trazer isso para todas as áreas, que também não deixa de ser história, que também não deixa de ser trajetória, né? Por exemplo, a etnomatemática, que contribuições a população negra deu para o desenvolvimento da matemática, da tecnologia. Então, esse material, ele busca trazer essas perspectivas, considerando o contexto histórico, porque ele é muito valioso, muito rico e muito importante, mas valorizar um outro lugar da perspectiva da população negra, que é contada, como você disse, um único lado da história. Então, a gente está buscando aqui dar visibilidade a um outro lugar de memória, de construção histórica da população negra para os nossos estudantes e também trazer isso para dentro das outras disciplinas. Eu pedi para você dar uma folheadinha para que os nossos telespectadores possam apreciar aí um pouquinho o material. Sim. Quer dizer, é um verdadeiro, vamos dizer assim, manual para que os professores possam realmente trabalhar, né, apontado aqui para a câmera, para essa câmera aqui, apontar os conteúdos, né, que ele possa trabalhar dentro das disciplinas às quais eles lecionam, não é? Isso aí, com glossários, com palavras. E estão previstas também atividades extracurriculares? Vocês preveem aí nesse programa, nesse manual, atividades extraclasse? Sim, além de entregar o material, né, muito importante a entrega do material, mas a implementação, como a gente fala de uma legislação, de uma política, ela passa também por momentos formativos e experiências onde a gente dialoga sobre o que está sendo entregue. Então, a gente já iniciou um ciclo formativo sobre esse material, sobre o programa de enfrentamento ao racismo, né, que agora é o nosso programa de educação para a relação étnico-racial, e ele vai acontecer nas 11 superintendências regionais de educação do Espírito Santo, e após isso a gente vai realizar um momento também com professores e com redes municipais. Agora, qual foi a receptividade desses professores a esse material aí que está sendo trabalhado, que está sendo disponibilizado para eles? Como é que vocês têm percebido, como é que é a receptividade? Existe alguma diferença? Em algumas regiões do estado, essa receptividade é maior, em outras menos? Enfim, como é que está sendo isso?
Então, são 10 mil exemplares distribuídos para toda a rede estadual de educação. Tem tido um apoio, né, eu chamo de apoio, o recebimento dos educadores, dos gestores nas escolas. Eu acredito que vem para fortalecer uma caminhada que muitos professores já fazem em suas escolas, salas de aula. Obviamente, né, territórios onde a gente tem comunidades quilombolas, indígenas, é um material que traz uma força ainda maior por conta da representatividade, mas eu acho que toda a rede já está integrada, interagindo em seus planos de ação, em suas ações pedagógicas com esse material e com outros também que a rede já vem disponibilizando. Então esse aqui é mais um elemento, mais uma força para que a gente possa manter aí a rede estadual de educação no Espírito Santo nesse ranking de desenvolvimento de políticas para o Brasil, não só para a equidade racial, mas como outras políticas também. Então acho que os professores estão fazendo bonito, estão fortalecendo esse material, estão utilizando bastante, a rede social está bombando, com muitas fotos e postagens, os planos de ação das escolas também e as ações pedagógicas também. Agora, a questão é o seguinte, a gente não pode apenas achar que a escola, né, ela vai dar conta de tudo isso, é preciso também o apoio da família. Esse plano, de alguma forma, ele prevê, vamos dizer, um envolvimento, um trabalho junto aos pais de alunos? Eu acredito que sempre que a gente tem uma ação educativa, a gente dialoga com toda a comunidade escolar. E a gente precisa considerar sempre a família como um lugar de comunidade escolar. Então, semana passada eu recebi uma mensagem, né, de uma mãe, de uma estudante, em que ela dizia que agradecia muito à Rede Estadual de Educação por um material como esse, porque ali na perspectiva dela, né, na mensagem que ela me mandou no Instagram, ela disse que esse é um material que vai fortalecer não só a identidade da filha dela, mas de outros estudantes naquela comunidade. Então, isso mostra o quanto esse material já está conseguindo alcançar os olhos dos estudantes e também das famílias e o quanto essas famílias e comunidades conseguem se reconhecer em um material como esse. Então, é um material que ele precisa ser engajado para toda a comunidade escolar e, sem dúvida, considerar a família como parte fundamental da comunidade escolar e para o desenvolvimento de qualquer prática educativa. Então, essa mensagem foi uma mensagem que marcou muito para mim, né, no sentido de ver o quanto ele está alcançando muita gente e chegando para todo mundo que precisa discutir, dialogar sobre essa ação e sobre essa temática. Vocês já tiveram algum feedback, por exemplo, de uma família que não seja de pessoas negras, né, e que receberam muito bem esse material e até falou, poxa vida, aqui tem conteúdos muito interessantes que são importantes não apenas para os nossos filhos, mas também para a gente. Vocês receberam esse tipo de feedback? Sim, a gente já recebeu sim, inclusive a gente tinha uma demanda, né, de uma mãe, uma mulher não negra, que falou quanto ela considerava importante para o filho dela que ainda está na educação infantil. Né? A nossa frente de trabalho é um pouco mais o ensino médio, mas ela falou um pouco da perspectiva da educação infantil e do quanto ela gostou muito desse material para refletir, para pensar esse lugar e considerando o filho dela, que ainda é uma criança na educação infantil. Então também foi um outro feedback muito interessante que a gente recebeu. E esse material ele tá assim, também tem ele físico, né, e digital. Então o digital consegue alcançar bastante gente. Então acho que ele está chegando em vários lugares, né, várias escolas, mas também às mãos de muitas famílias, que a gente precisa acreditar e confiar que o diálogo ainda passa pela casa e pela escola para a gente consolidar uma educação de qualidade cada vez mais. E como é que a gente pode acessar a versão digital dele? E está no site Currículo do Espírito Santo, né? curriculo.es.sedu.gov.br. Então está lá também disponível já no nosso site do currículo e aí a gente consegue de forma digital alcançar mais gente e propagar o material cada vez mais. Bom, ele está sendo implementado na rede estadual de ensino, mas, por exemplo, as redes municipais, públicas e também as escolas particulares podem ter acesso a esses conteúdos e trabalhar esses conteúdos junto aos seus alunos? Com certeza, né? Porque a legislação, a Lei de Diretrizes e Bases, ela fala, né, dessa alteração pela Lei 10.639 para escolas da educação básica, né, para todo o sistema de educação. Então, tanto na rede pública quanto na rede privada, a implementação dessa lei precisa acontecer e por isso a gente já disponibilizou material digital para que ele possa alcançar todo mundo, né? Inclusive, a gente já está alcançando outros estados, outras redes de educação, sendo esse material uma referência nacional agora para a educação no país. Obrigado.
Valquíria, pela entrevista. Parabéns pelo trabalho e para toda a equipe, né, que confeccionou e que trabalhou na preparação desse material tão importante. Eu agradeço aí a sua participação aqui no Ponto de Vista. Obrigada a você. Eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!